E estamos de volta com o BBcast, o seu podcast de automobilismo e outras nerds. No episódio de hoje vamos falar sobre o review da etapa de Santa Cruz do Sul da Stock Car. E aqui comigo eu tenho a Débora Santos Almeida. Olá amigos, sejam bem-vindos a mais este podcast. E hoje, como o Rubens falou, vamos falar sobre a corrida da Stock Car, a prova que demorou 40 dias para poder acontecer. Exato, ficamos aí no hiato de 40 dias, né, entre a última etapa e esta. A Stock Car teve a férias dela de meio de ano, agora retornando na etapa de Santa Cruz do Sul. Bom, antes de adentrarmos, né, no episódio falando das duas corridas em si, vamos agradecer a nossos apoiadores, aqueles que auxiliam o Boletim do Paddock por meio da nossa campanha de financiamento contínuo e coletivo lá do Apoies. E lembrando a todos que esse financiamento é muito importante para a manutenção do site, pagamentos de servidores, plugins, entre outras coisas que o Boletim do Paddock utiliza, bem como no financiamento aí do crescimento dele dentro da internet. E os nossos apoiadores são Ricardo Bannerman, Maia Barbosa, Eliezer Teixeira, Luiz Félix, Arthur Felipe, Thiago Bullet, Rafael Celone, Will Mesquita, Antônio Santos, Rogério Froner, Helena Lisboa, Cássio Machado, Carlos Del Valle, Bruno Vale, Eric Nemes, Bruno Shinozaki, Alberto Xavier e Will Bueno. Obrigado a todos os nossos apoiadores. Com o auxílio de vocês é possível darmos continuidade a este programa, bem como as atividades do Boletim do Paddock. Então, para vocês que estão escutando este programa, não deixem de conferir a nossa campanha do financiamento contínuo e coletivo, que está disponível nesse post e também em todos os outros posts dentro do Boletim do Paddock. Só vocês passarem lá, conferirem, tem valores pequenos e até da forma que vocês puderem auxiliar, mas qualquer valor é bem-vindo para o crescimento do Boletim do Paddock. Lembrando que quem também tiver interesse, nós temos uma parceria junto à Amazon, então tem o link, né? Sempre tem um banner ali no site para você poder, por meio desse link, fazer compras dentro da Amazon. Nenhum valor é acrescido ao valor da sua compra. A única diferença é que uma pequena parcelinha do valor que você pagar à Amazon será encaminhado ao Boletim do Paddock por meio dessa parceria. Então auxilia bastante. Agradeço a todos que vêm comprando. Já temos ali uma adesão muito grande de compradores que estão utilizando o link. Então muito obrigado a todos. E quem também puder sempre compartilhar e convidar amigos para ouvir o BBcast, conhecer o Boletim do Paddock, também é uma forma muito bacana de apoiar o nosso trabalho. Bom, Débora, os trabalhos na Stock Car agora não são tão realizados na sexta-feira, né? Os inícios dos trabalhos não são realizados na sexta-feira, os trabalhos que a gente fala de pista, né? A Stock Car, como muitos devem saber, quando ela vai correr em uma cidade, ela tem desfiles, ela tem campanhas que ela realiza dentro das cidades. Então isso antes era realizado às quintas, agora às sextas-feiras. Então os treinos livres estão sendo todos realizados no sábado, né? Então no sábado pela manhã são realizados esses treinos livres. Acho que é bacana a gente falar para os nossos ouvintes como foram, né, os 3 primeiros treinos livres. Bom, eles tinham avisado, né, no começo do ano que iriam começar a reduzir essas sessões de treinos livres. Durante algumas etapas isso realmente aconteceu, os treinos foram todos transferidos para o sábado, mas teve uma outra que ainda aconteceu alguma coisa na sexta-feira, né, uma movimentação na pista, e teve justamente os desfiles na quinta-feira. Essa prova, na verdade, né, ela demorou um pouco mais para poder acontecer, e antes de falar um pouquinho desses treinos livres, eu acredito que, para mim, todos sendo realizado no sábado não é uma coisa muito boa, porque eles acontecem em horários diferenciados, não batem nenhum com o horário que vai ser a prova no domingo. Então eu acredito que dá um parâmetro difícil para as equipes conseguirem traçar uma estratégia para o final de semana, até porque não tem nenhum desses treinos livres acontecendo no mesmo horário de uma classificação ou de uma corrida. E nesse sábado mesmo eles ficaram bem apertados. Eles começaram por volta das 8 horas da manhã e até as 2 horas da tarde, né, 2h30, quando foi o horário da classificação, a gente teve um grande movimento dos carros na pista, mas eles pegaram uma grande variação de temperatura e condição de pista desde o começo que começaram esses treinos livres até a classificação. O que chamou a atenção desses 3 treinos, né, realizados foi que nenhum teve o mesmo piloto dominando essas sessões. No primeiro treino livre a gente teve os 2 carros da Hot Car
né, com essa liderança. Foi uma surpresa porque a gente viu o Agustin Canapino, que ele tinha sido um piloto convidado pela Hotcar para poder usar o terceiro carro da equipe liderando essa sessão. Logo depois veio o Rafael Suzuki. Essa liderança ela pode não ser tão importante porque não dá um parâmetro para classificação, mas é uma forma da equipe manter a confiança e tentar colocar os seus carros, né, em melhores posições, tanto nos treinos livres quanto na própria classificação. Então, logo depois, né, teve a segunda sessão. O Thiago Camilo voltou a estabelecer a liderança dele dentro da Stock, seguido pelo Valdeno Brito e o Ricardo Zonta. Então a gente estava vendo que estava tendo toda essa movimentação e não tinha realmente essa constância. Mas como eu falei, né, por conta dessa liderança na primeira sessão, o Agustin Canapino estava ali entre os 10 novamente nessa segunda sessão. Ele apareceu no 5º lugar. E por fim, a última sessão de treinos livres ocorreu em Santa Cruz do Sul. E o Gaetano de Mauro, né? Olha aí, outro piloto diferente. Esse da Shell, liderando a primeira sessão, aí o Júlio Campos no segundo lugar e o Daniel Serra em terceiro. O Júlio Campos chamou a atenção, né, por conta desse desempenho, até porque ele estava buscando uma prova de classificação melhor, e era algo que ele estava devendo tanto para a equipe quanto para o ambiente da Stock Car, porque ele já estava tentando essa pole, né, há muito tempo, então um bom resultado nesse último treino livre foi legal para ele justamente conseguir ajustar o carro já para uma classificação e pensar num bom resultado nessa prova. O Daniel Serra, que é o atual bicampeão da categoria, ficou no terceiro lugar. Ele também estava ali disputando com o Thiago Camilo, né, nesse final de semana, a liderança do campeonato. Então foi mais um piloto que a gente viu ali se estabelecendo bem na sessão pré-classificação. Bom, referente até mesmo a essa questão dos treinos livres terem sido todos realizados no sábado, a gente vimos os pilotos já tentando traçar estratégias para classificação. Uma coisa que a gente viu depois da classificação foi um pouco de uma reclamação por os treinos livres terem sido todos realizados no sábado, né, Débora? Porque, como até mesmo o Rubinho falou, é difícil você traçar uma estratégia, ajustar o carro em tão curto espaço de tempo, o que acabou refletindo, né, na classificação, onde que a gente viu pilotos de alta qualidade, pilotos que sempre disputaram ali a pole, ficando aí já no Q3. O grande problema de ter uma sessão desse tipo é que na sexta-feira, se o carro apresenta algum problema, eles conseguem mexer no motor, fazer alguma troca de peças, e com eles acontecendo todos no sábado, a equipe fica com espaços apertados para poder realizar essas trocas. Então, pelo terceiro treino livre até a classificação, eles não tinham o tempo hábil de fazer uma troca de motor se fosse necessária. E realmente isso acabou prejudicando, né, o desenvolvimento da classificação. Então, é uma ideia para se cortar custos dentro da Stock Car e reduzir o final de semana, mas às vezes não é tão atrativo assim para os próprios pilotos e para as equipes. Apesar de que se você tem essa redução de gastos, é um dinheiro que você consegue investir, né, no carro ou de outra forma, conseguindo patrocinador, mas não sei se esse é o melhor resultado para dentro da pista. Bom, Débora, na classificação, só lembrando aí para os ouvintes, que da Stock Car é bem semelhante à da Fórmula 1, né, questão de ser dividida em 3 fases, sendo que a primeira ela ainda é dividida em 2, né? Que é um Q1 com o grupo A e um Q1 com o grupo B. O grupo A ele é composto dos 15 melhores pilotos na posição do campeonato, e o grupo B são os outros 16 pilotos, né, que sobram, e aí eles fazem essa segunda parte do Q1. Mas é onde esse grupo B tenta se encaixar entre o grupo A, obtendo tempos e uma parcial melhor para poder tirar esses pilotos do grupo A e fazer parte do Q2, né, que é a segunda parte da classificação. Nem sempre isso é possível, até porque a gente vê algumas provas onde tem a chuva e às vezes quem sai primeiro para a pista acaba se dando melhor do que os pilotos que foram na segunda tentativa. Mas nessa prova a gente teve uma boa parcial do grupo B entrando, né, encaixando nos resultados do grupo A,
onde os 15 melhores seguiram para a segunda fase, que é o Q2. Bom, no Q1 a gente não teve os pilotos tentando abusar tanto da utilização dos compostos, até porque o pneu utilizado nessa fase de classificação ele é usado por toda a classificação e também, pelo menos na primeira prova da Stock Car, porque essas corridas são divididas em 2 baterias. Então a gente viu alguns pilotos tentando utilizar que a pista estava quente para poder aquecer os pneus rapidamente e tentar um tempo na melhor volta que eles estavam dando ali na pista, justamente para não ter esse consumo exacerbado, né, desses compostos. Exato, e essa briga dos compostos a gente viu até durante os treinos depois da corrida, porque os pilotos que acabam ficando no Q1, ele já tem essa vantagem de poder levar para a corrida um composto bem melhor, em melhores condições. Então essa busca que os pilotos já têm de realizar uma volta quanto mais rápida, melhor, para eles é uma garantia de que eles vão ter composto até mesmo para poder passar do Q2 para o Q3, e assim ter uma boa primeira prova. Para vocês que talvez podem estar escutando esse programa pela primeira vez, a gente ressalta que na Stock Car, o número de compostos é 1 para a temporada inteira e as equipes precisam lidar com esse número de compostos dividindo entre todas as etapas do ano. Então não é como na Fórmula 1 que eles entram, trocam os pneus, colocam jogos novos e tentam a melhor volta. Não, na Stock Car é tudo cronometrado, né? Tudo ajustadinho, até porque os pneus utilizados, né, nos treinos livres passam pela classificação e passam pela corrida. A troca desses 4 compostos de uma vez, até porque eles acabam olhando como que o traçado funciona e com isso eles veem, esse composto aqui, sei lá, o dianteiro esquerdo vai ser o mais gasto nessa prova. Então a gente vai investir em trocar ele e manter os outros. Então, enquanto eles estão em bom estado, em boas condições para poder enfrentar uma pista, não tem essa troca exacerbada como acontece na Fórmula 1. Exato, e lembrando que o asfalto de Santa Cruz do Sul ele é bem abrasivo, ele consome muito os 4 pneus, mas só que alguns pneus têm um desgaste muito maior que os demais. Que era justamente o traseiro esquerdo, porque durante o percurso ele era o mais gasto, mas o dianteiro direito, ele tinha esse consumo em apenas 2 curvas do circuito, e ele também foi um pneu que os pilotos e as equipes precisaram ter uma atenção maior e decidir em qual momento eles iriam fazer a troca desse composto, que acaba acontecendo geralmente ou na primeira prova, quando os pilotos estão pensando já na segunda corrida, ou só para os pilotos que estão pensando na segunda corrida. Exato, e aí já no Q2, né, Débora? A gente teve já uma disputa ali entre grandes pilotos, eu acho que poucas surpresas, né? Valdeno Brito, ele tinha tido um bom resultado durante os treinos livres, então até seria um pouco assustador se ele não fizesse parte ali do Q2, não tivesse levado uma boa vantagem. E a gente teve o desenvolvimento dessa classificação. Não vimos tantos erros por parte dos pilotos, foram poucas escapadas de pista ou rodadas. Então a gente viu uma classificação mais centradinha. E pro Q2, os pilotos que tiveram o melhor resultado foram o Campos, o Serra, o Brito, Camilo, Casagrande e o Fraga. Exatamente. E o que é interessante aí, que a gente tava tendo o Thiago Camilo até mesmo com um pouco de dificuldade de encaixar uma boa volta, mas só que nada que poderia surgir de surpresa se fosse um resultado diferente, porque até mesmo, como nós falamos, a questão da abrasividade do asfalto estava custando aos pilotos, né, a busca dessa volta rápida, mas, como dito, né, os líderes do campeonato foram ao Q3, e já no Q3, né, Débora, é uma volta lançada para cada um. Então, quando um já começa a abrir a volta cronometrada, o seguinte já entra em pista. Então, é algo assim até empolgante, porque você vê a tensão dos pilotos que estão na disputa da liderança já numa salinha reservada do autódromo, onde que você vê o que primeiro entrou, depois o segundo, já naquela tensão de que se o seguinte vai ou não superá-lo. O que acontece é que nem o primeiro piloto que o que acontece é que o primeiro piloto que fecha a volta, aquele tempo ali é o primeiro tempo a ser batido pelos demais que estão encaminhando para a pista. Felipe Fraga foi o primeiro, porque eles começam do 6º
melhor colocado no Q2 para o primeiro. Então o Fraga foi chamado para poder ir primeiro para a pista. Ele marcou 1:19.844, mas o tempo dele foi batido pelo Casagrande, por exemplo. Então o Casagrande se tornou ali momentaneamente o pole. Depois a gente teve a entrada do Thiago Camilo, que completou a volta dele e também passou a superar os rivais dele. Então ali ele detinha a pole novamente provisória. O tempo dele foi de 1:19.721. E depois o Valdeno Brito foi pra pista, o tempo dele não foi bom. Ele até ficou atrás do Felipe Fraga, né? E o Felipe Fraga foi descendo nessa tabela do 6 melhores. Depois a gente teve o Daniel Serra, que também não conseguiu bater o tempo do Thiago Camilo, mas ele ficou ali atrás do tempo obtido pelo Camilo. E por fim, o Júlio Campos foi liberado para a pista. Ele começou a fazer bons setores, né? A volta dele foi uma boa volta e até que ele cruzou a linha de chegada, né? E com 1:19.545 ele bateu o tempo do Thiago Camilo e conseguiu essa pole que estava engasgada ali para ele. A equipe mesmo comemorou bastante. Foi um mês, assim, meio conturbado até pra eles, porque a Prati Dona 12, que é o patrocinador master da equipe, não vai estar mais com eles na próxima temporada. Então eles estão também em busca de bons resultados para poder conseguir um bom patrocinador para a próxima temporada. E ele fez o que era necessário ali, né, para a equipe, o que eles estavam buscando. E novamente a gente pode ressaltar que os dois carros da Prati estavam ali, né, entre os 6, porque o Júlio Campos e o Valdeno Brito conseguiram passar para essa melhor fase da classificação. Bom, foi uma grata surpresa, né, a pole position do Júlio Campos, uma vez que, como você disse, a Prati, o laboratório farmacêutico, deixa a categoria, ela vai assumir, não deixa o automobilismo, porque ela vai assumir o patrocínio do Campeonato Brasileiro de Kart, então ela pretende só diversificar aí o patrocínio dela, mas vai continuar no automobilismo, que pelo menos é um bom sinal, mas com o Júlio Campos conseguindo a pole, né, Débora, quebrou uma sequência de poles do Thiago Camilo, que vinha desde a primeira etapa conquistando as poles. Ele vinha sendo o piloto mais rápido dos treinos classificatórios. E, por fim, não negou que o Thiago Camilo tinha um bom carro, porque até mesmo a gente viu que ele chegou ao Q3, né, ele foi um dos 6 melhores pilotos, ficou até o último segundo, modo de falar, né, até o último instante do Júlio Campos em pista, como sendo o líder, né, sendo o pole position. Bom, foi uma grata surpresa realmente do Júlio Campos, foi uma infelicidade por parte do Cacá Bueno, que a gente justamente acabou comentando nos treinos livres, onde a equipe identificou um problema no motor dele, eles não tinham tempo suficiente para poder realizar a troca do motor, então o Cacá Bueno acabou indo bem mal nessa prova de classificação, mas a gente teve outros nomes que também não foram tão bem, né, ficaram apagados ali, que foi o Rubens Barrichello. Ele não teve uma boa prova de classificação e ele mesmo já tinha falado que teve essa dificuldade para poder enfrentar o final de semana, mas que não era uma derrota para a equipe e que sim, eles iam começar então a trabalhar desde aquele sábado à tarde, né, pensando já na primeira prova do domingo e também, se possível, conseguir pontuar na segunda prova. Então a gente viu esses nomes, né, que Cacá Bueno, Rubens Barrichello, que eles acabam indo bem numa prova de classificação, andando ali no final do pelotão. Então, né, Débora, já o Júlio Campos, como você disse, conquistou a pole no sábado. No domingo, ele conseguiu ali se manter líder da prova durante quase toda a corrida, só perdendo a liderança nos pit stop. A largada foi uma largada tranquila, normalmente Stock Car sempre tem uma largada um pouco mais conturbada, mas tirando os pequenos toques porta com porta ali, foi uma largada tranquila. A única coisa que você até tinha ressaltado quando a gente estava assistindo a corrida foi que demorou muito tempo para os carros serem liberados realmente para largada, porque eles já estavam quase na metade da reta ali dos boxes e não tinha acontecido a liberação para eles, né, darem seguimento para a prova. Também quando teve, os pilotos mesmo estavam um pouco mais cautelosos ali, até para poder não ter uma queima de largada, até porque a gente já viu, né, em corridas passadas que teve esse problema no início da
prova. Foi uma largada bem limpa. As primeiras voltas o pelotão tava ainda bem junto. Tinha alguns conflitos ali mais espaçados. O Felipe Fraga e o Gabriel Casagrande, eles estavam ali disputando a 4ª posição, até que nos 33 minutos, né, mais ou menos da prova, houve a quebra do motor do Thiago Camilo. Ele começou a espalhar óleo na pista e como ele estava à frente desses 2 pilotos, por exemplo, esse óleo acabou sendo pego pelos pilotos porque estava na parte onde eles fazem a tangência da curva, e o Fraga e o Casagrande acabaram batendo, né, forte no muro de contenção e acabou colocando eles para fora dessa disputa. O Gabriel Casagrande, ele não teve tanto problema, assim, apesar dele ficar fora dessa primeira corrida, mas eles ainda conseguiram remover o carro dele para os boxes, fazer os ajustes necessários para que ele pudesse conseguir voltar na segunda prova. Aí a gente teve o regime de bandeira amarela, porque o safety car acabou entrando na pista para poder fazer essa limpeza. O Ricardo Maurício e o Valdeno Brito também ficaram com o carro danificado, né, por conta desse óleo espalhado, e foram mais 2 pilotos com o carro avariado nessa primeira bateria. Exatamente. Infelizmente a gente teve o Thiago Camilo fora, né, da prova, uma vez que ele briga pela liderança. Então o Thiago Camilo é um piloto que vem brigando aí o ano inteiro, né, para manter-se dentro das vitórias que ele conquistou, bem como conseguindo bons resultados. Ele já vinha de um abandono na segunda prova da etapa anterior e agora novamente, né, ele acaba abandonando uma prova, zerando, não conseguindo nenhum ponto. Na hora que o Felipe Fraga chegou aos boxes, o jornalista da Sport TV foi entrevistar ele, né, e ele, muito bravo, questionou a atitude do Thiago Camilo em pista, mas o que o Thiago Camilo fez foi o que qualquer um faria, porque até mesmo às vezes o carro quebra, você não sabe o motivo da quebra, você não vê que tá espalhando óleo. Às vezes pode ser somente um erro de uma troca de marcha ou algo de suspensão, enfim, pode ser qualquer coisa em que você tem uma falha do carro e você não sabe que tá tendo você não tá lançando, né, óleo na pista. Então, infelizmente, Thiago Camilo veio a zerar, ele que vem brigando aí desde o começo do ano, principalmente dentro das pistas como fora das pistas, para poder manter vitórias que ele conquistou. A gente teve aí mais de uma vez a liderança dele sendo questionada dos tribunais desportivos do Brasil. Então, infelizmente, né, ele veio abandonar novamente, deixando o caminho livre ali pro Júlio Campos e pro Daniel Serra brigar pro restante da corrida. Eu vejo que o lance do Thiago Camilo não foi uma culpa dele, até porque a quebra do motor já aconteceu quando ele tava ali fazendo a curva, né, tangenciando ela, então ele não tinha muito pra onde ir. Sim, acho que ele tem consciência de quem tava vindo atrás, tava disputando posição, até porque foi bem no início da prova, 33 minutos não tinha acontecido muitas voltas, salvo engano, estava na 4ª volta da prova, mas ele não tinha muito o que fazer, acho que ele tava tentando tirar mesmo o carro da pista, até pra poder identificar o que estava acontecendo, e aí ele foi, né, pra área de grama ali, mas acabou levando com ele outros pilotos por conta da sujeira que teve. E aí depois eles começaram a limpeza na pista, até pra poder ter a liberação, ela demorou um pouco pra poder acontecer. A pista mesmo só foi liberada aos 24 minutos, e com isso já mudava a estratégia das equipes por conta do reabastecimento e até mesmo pela troca de pneus, mas mais pelo reabastecimento, porque eles poderiam fazer o splash go ou até mesmo colocar pouca gasolina, né, pouco combustível ali nos carros, porque ia ser uma primeira prova mais tranquila, e na segunda bateria é onde a gente vê mais erros, né, porque o grid tá mais junto ali, então a chance de ter um safety car na segunda prova é muito maior até mesmo do que na primeira. E tirando que na primeira prova, atualmente, com a pontuação que tem das provas tanto da primeira e segunda serem bem parecidas, faz com que a primeira corrida ela seja muito mais conservadora, né, Débora? Apesar que a gente viu ali uma briga intensa entre as 4 primeiras posições, Júlio Campos segurando o Daniel Serra, né, e o Attila Abreu segurando o Max Wilson até o último minuto da prova.
muito legal ver o Attila Abreu de volta ao campeonato, brigando por posições, defendendo uma posição ali do pódio, principalmente depois do acidente que ele teve, ele ficou um tempo afastado. Max Wilson também foi muito aguerrido, fez uma excelente prova, mas eu acho que a prova do Júlio Campos foi assim, irretocável, foi muito boa, conseguiu segurar o Daniel Serra. A gente viu muita briga da questão do uso do push pass, né, Débora, que alguns pilotos eles estavam sabendo dosar quando fazer e levando um grande número de push pass para a segunda prova. Mas ainda na primeira prova a gente teve o Rubinho Barrichello permanecendo lá ao fim dos 10 primeiros colocados. O Rubinho Barrichello, que havia reclamado do carro no sábado, no domingo antes da corrida ele foi entrevistado e perguntaram o que mudou no carro. Ele até brincou que a única coisa que não mudou no carro foram os patrocinadores, porque a equipe praticamente mexeu no carro inteirinho. O Cacá Bueno também estava tendo uma boa prova na volta 10. Ele já era o 7º colocado. Então, para um piloto que não tinha se classificado bem, que também teve problema no motor nessa prova de classificação, ele já estava andando ali entre os 10 primeiros. Foi uma prova realmente bem movimentada. A gente viu, né, o Rafael Suzuki e o César Ramos disputando o 14º lugar. Então tava ali todos os pilotos bem juntos, né, lutando por essas posições. E até porque beliscar o 10º lugar significa que você vai conseguir largar na pole, né? Não é realmente uma pole, mas nesse grid invertido na segunda prova. Bom, mas antes da prova acabar, a gente teve a parada nos box. Quando o grid foi reajustado, o Júlio Campos se manteve como líder. O Daniel Serra partiu para a segunda posição, com o Attila Abreu em terceiro, e o Max Wilson começou a tentar lutar por essa terceira posição, onde ele acabaria se encaixando, né, ali no grid. Atrás, o Barrichello tinha se tornado o 9º colocado, com o Lucas Forest na 10ª posição, e ele foi um dos pilotos que acabou, né, largando na pole para a segunda corrida. Apenas 6 pilotos não completaram essa primeira prova, que foi o Alan Condair, o Diego Nunes, o Valdeno Brito, o Gabriel Casagrande, o Thiago Camilo e o Felipe Fraga. E depois a gente teve, né, a paralisação para poder ajustar o grid, e aí sim a gente conseguiu partir para a segunda prova. Teve a divulgação do fan push dos 6 pilotos mais votados durante essa abertura, né, que a Stock Car dá de uma prova para outra. Exato, até mesmo 6 vencedores, né, Débora, foram o Agustin Canapino, que desde que ele foi anunciado como o piloto do terceiro carro da equipe Hot Car, teve uma grande campanha nas redes sociais. Então, quando foi que a gente descobriu quem era ele, é um piloto muito bacana, gostei eu mesmo já tô seguindo ele em todas as redes sociais, porque ele parece ser um piloto muito gente fina, né? Foi muito caloroso com os repórteres que foram entrevistar ele. Então, torcemos para que ele retorne, né, a outras etapas da Stock Car. É muito bacana isso, da Stock Car sempre buscar outros pilotos sul-americanos para participar. Ele mesmo já havia participado da prova de duplas, mas nessa prova foi uma grata surpresa a atuação dele, correu bastante, fez excelentes disputas porta com porta com outros pilotos. O segundo a vencer, né, o fan push, foi o Rubinho Barrichello, que sempre que ele disputa ele acaba ganhando, mas só que Rubinho, a gente sabe de toda a bagagem que ele carrega, então todos os fãs dele são sempre muito aguerridos ali na campanha dele para ganhar o fan push. O terceiro que venceu foi o Thiago Camilo. É aquela pena, né, porque acaba sendo um desperdício esse fan push, porque vai para um piloto que não alinha no grid. Eu acho que também não tem a chance de ganhar esse botão, né, na próxima etapa. Então eu acho que talvez poderia ter uma melhor posição ali, se o piloto não vai conseguir participar da segunda prova, passar esse botão pro sétimo, né, pro sétimo mais votado. Exato, eu acho que poderia ser repensado isso daí, porque inúmeras vezes a gente viu outros pilotos ganhar e acabar não alinhando o carro para a segunda prova. A quarta vencedora foi a Bia Figueiredo. A Bia também, que, como eu disse, é que nem o Rubinho, tem uma legião de fãs e merece. A Bia, que eu destaco sempre, que ela impressionante como ela, toda vez que ela vai correr na IMSA, que é o campeonato de endurance nos Estados Unidos, ela faz excelentes provas, ela realiza excelentes provas. Ela que corre para uma equipe que é formada só
por mulheres, né? Ela tem um carro lá que é até patrocinado pela Caterpillar, um carro belíssimo, que é só mulheres que guiam, então ela toda vez que ela vai, ela consegue as melhores voltas, faz pole, disputa entre os primeiros colocados da categoria do carro dela, mas infelizmente aqui já na Stock Car ela não consegue repetir esses feitos, mas sempre tem o reconhecimento dos fãs, que é muito bacana, reconhecimento e apoio, né, dos fãs, que se torna algo muito importante para ela. Nelson Piquet foi o 5º vencedor do Fan Push, também é bem bacana ver o Nelson Piquet se firmando na categoria. Na primeira prova ele não teve um resultado tão bom, porque ele também foi um dos carros que foi prejudicado na questão do óleo da pista, mas na questão de o carro ter sofrido um pouco com o bate-bate na primeira prova. E por último, Lucas Forest, que, como a gente disse, foi o 10º colocado na primeira prova e iria sair já na primeira posição junto com o Rubinho Barrichello. Então os dois vencedores do Fan Push saindo nas primeiras posições já na segunda prova. Aí, né, Débora, como a gente falou sempre referente a essa pontuação da Fórmula 1, não, desculpa, da Stock Car, que aproximou a pontuação das duas provas, a segunda prova os pilotos já são mais aguerridos em busca da vitória, até mesmo comparado com a primeira prova. Foi uma coisa que me chamou muito atenção após terminar o texto das duas provas, foi o número de abandonos dessa segunda corrida. A gente teve 13 pilotos abandonando, contra 14 que cruzaram a linha de chegada e finalizaram essa prova. Então foi um número bem grande de abandonos. Foi uma corrida com mais problemas, até mesmo na largada, né? O Lucas Forest manteve a dianteira, mas o Bruno Batista, que estava alinhado, né, na terceira posição atrás do Lucas Forest, ele acabou tendo um toque com o Forest, empurrou um pouco ele, mas quem estava vindo atrás, que acho que foi o Galid Osman, acabou dando uma levantada no carro do Bruno Batista, onde o carro dele ficou até um pouquinho assim de lado, né, desalinhado. Já tava tendo aquele bolo ali. Aí a gente pode até falar que foi praticamente um Big One ali, porque vários pilotos acabaram sofrendo com batidas e foi um efeito meio que de cascata. Gabriel Casagrande não tava no final de semana dele porque o carro dele ficou ali completamente destruído nessa segunda prova. Rafael Suzuki, que tinha sido um piloto, estava ali lutando por posição na primeira prova, tinha tido um bom final de semana. Também teve avaria no carro. O Abreu rodou na pista também, foi complicado ali. Marcos Gomes precisou ir para os boxes porque ele tinha perdido o capô do carro com as batidas. O Marcel Coletta também foi mais um dos pilotos com o carro avariado. E o Pedro Cardoso, né, depois de uma volta, ele também foi pros boxes e acabou recolhendo porque a carenagem do carro estava toda danificada. Exato, acho que foi o quê? Nas primeiras voltas a gente já teve essa catástrofe de batidas. Infelizmente alguns pilotos tiveram que antecipar a parada, né, por motivos de reparo. Pedro Cardoso foi um, o Marcos Gomes foi outro. É uma parte ruim, porque essa ida aos boxes não conta como parada, então você já sabe que o piloto vai ter que fazer mais uma parada, porque tem a janela de box aberta, onde conta realmente com uma parada, abastecimento, troca de pneus. Então qualquer coisa feita fora dessa janela não conta como uma parada, e para esses pilotos que iam ter que ir uma segunda vez para os boxes, às vezes é um momento que eles acabam optando por abandonar e conservar os pneus e fazer ajustes no carro já para poder pensar para a próxima prova, né, do calendário. Exato, e após essa sequência de colisões, a gente teve a entrada novamente do safety car. O safety car foi acionado mais uma vez no final de semana. O Lucas Forest continuava na liderança, seguia na liderança, né, da prova, mesmo com o safety car entrando, teve aproximação dos pilotos. Aí na relargada, o Rubinho Barrichello, até na busca da disputa ali pela liderança, acabou perdendo algumas posições, uma sequência de posições terríveis, ele acabou caindo para a 5ª colocação. É que teve o acionamento do botão de ultrapassagem e ele perdeu esse time, né, do botão, então o pessoal, como tava com uma potência a mais ali no carro, acabou usando ele praticamente de chicane, né, ele começou a ser ultrapassado pelos que estavam com o acionamento do botão. E nisso a gente teve um outro acidente tão surpreendente quanto foi o da primeira corrida e da segunda também, que foi a Bia Figueiredo, que ela
acabou sendo tocada e teve a suspensão danificada, e ela acabou indo para a barreira de pneus. Os pneus até voaram para cima dos fiscais, por sorte. Eles têm uma cabaninha em que eles ficam, que protegeu eles de um acidente pior, né, que poderia ter acontecido. O acidente da Bia foi feio, ela até tentou trazer o carro de volta à pista, mas só que infelizmente não foi possível. O acidente da Bia foi um pouco complicado ali, porque eles estavam encaixotados, né? Tava ela posicionada à frente, com o Diego Nunes atrás, seguido pelo Valdeno Brito, né, e o César Ramos. E aí teve o toque entre o Valdeno e o César, mas como eles estavam próximos, foi empurrando quem tava na frente. A Bia acabou danificando a suspensão do carro e ela foi lançada para a barreira de pneus. Eles também tiveram consequência com essa batida e novamente a gente teve mais uma paralisação na prova, porque o safety car entrou mais uma vez na pista para poder ter a remoção dos carros e fazer aquela limpeza na pista. E só na volta 7 a gente teve novamente a relargada. Exatamente, com o Lucas Forest, né, Rubinho Barrichello, seguido por Galídio Osman, Max Wilson, na liderança da prova. E agora, né, Débora, a gente tem já a questão do... Como a gente disse, né, o Barrichello perdeu as 3 posições, né, nesse caso eu retomo aquilo que eu falei agora há pouco, porque... Como você disse, teve acionamento do push to pass pelos pilotos e o Rubinho Barrichello não conseguiu fazer esse acionamento, então isso acabou fazendo com que ele perdesse uma sequência de posições. Já logo em seguida a gente teve a abertura dos boxes. E com a abertura de box, né, Débora, a gente teve a entrada aí dos pilotos, começamos a ter alguns pilotos entrando nos boxes, foi um volume bem grande, e com isso a gente começou a ver até mesmo o Nelson Piquet, né, conseguindo subir algumas posições, de repente os 3 primeiros carros da equipe full time já estavam liderando a corrida, com o Nelson Piquet junto com o Rubinho Barrichello. E os líderes da prova estavam indo pros box. O Nelson Piquet subiu de 5º, né, para 2ª posição. Depois ele se tornou o líder da prova, com o Barrichello em 2º e continuaram dando as voltas e eles só foram parar nas 2 últimas voltas da janela dos boxes. O Barrichello foi chamado primeiro, logo depois o Piquet foi, e a gente teve a reorganização do grid pós-paradas, e lá pela volta 20, Navarro tinha se tornado o líder, seguido pelo Ricardo Maurício, Galídio Osman. O Piquet era o 4º colocado, com Guga Lima, Pedro Cardoso, Júlio Campos, Daniel Serra, Cacá Bueno e o Max Wilson. Nisso, antes da parada dos boxes, o Agustin Canapino, piloto da Hot Car, teve que abandonar a prova. Ele teve problemas. E o Lucas Forest, quando ele estava nos boxes, o carro dele apagou. A equipe não conseguiu fazer o acionamento do motor, né, para ele poder retornar para a prova. Por conta disso, ele tinha perdido a liderança da corrida. E abandonava a prova, infelizmente, vinha consistente na liderança, como havíamos dito, né? O Denis Navarro, que liderou a prova, foi bem bacana, porque ele é um piloto que está 6 anos na categoria e busca a primeira vitória. Então ele seguia na liderança, né, Débora? Mas ali bem de perto pelo Ricardo Maurício, que já havia tido uma péssima primeira prova, né? Que ele foi um dos pilotos prejudicados com a quebra do motor do Thiago Camilo e com as colisões que ocorreram na primeira prova. Então a gente via ali que nem o caso dele, do Nelson Piquet, que eram 2 pilotos que haviam sofrido na primeira prova, acabaram até entre os últimos colocados dos pilotos que estavam na pista no final da primeira prova. Com a saída do Lucas Forest, a gente começou a ter uma disputa ali do Denis Navarro tentando segurar o ímpeto do bicampeão Ricardo Maurício. Quando a gente foi chegando para as últimas voltas, foi falado que o Navarro tinha 5 botões de ultrapassagem ainda, mas ele não ia conseguir utilizar todos porque faltava 2, 3 voltas para essa corrida acabar. E aí até questionaram a respeito dessa parada dele, né, de não conseguir usar os botões de ultrapassagem, mas aí a gente tem que pensar na corrida como um todo, porque na primeira a gente teve o safety car, na segunda novamente. Então as equipes acabam traçando uma estratégia diferente, porque a estratégia da Stock Car, ela é baseada em todas as voltas, né? Então ela vai mudando a cada volta, e o safety car é uma das coisas que acaba alterando toda essa mecânica da prova, onde por conta deles não tinha mais por que colocar uma grande quantidade de combustível. Então acredito que ali ele não conseguiu utilizar todos os botões dele de ultrapassagem, não por falta de tempo, mas sim
por conta do combustível, porque quando esse botão é acionado, ele acaba despejando mais potência no motor, mas por consequência, o combustível, né, esse consumo acaba aumentando. Então, ele não conseguiu utilizar aqueles botões ali para poder se defender do Ricardo Maurício. A experiência também do Ricardo Maurício acabou contando ali, e ele conseguiu a ultrapassagem. Depois que ele conseguiu a ultrapassagem, ele, com esse mesmo botão de ultrapassagem que ele utilizou para poder ganhar a posição do Navarro, ele conseguiu abrir uma distância entre os dois carros e o Navarro não conseguiu mais recuperar. Você viu que até para defesa da posição, ou até mesmo da busca pela conquistar a posição do Denis Navarro, não utilizou o push to pass. Então, ou seja, tinha essa questão do consumo de gasolina. Acho que é uma coisa que é interessante o ouvinte traçar sempre em sua mente, que a Stock Car, em decorrência do reabastecimento, eles trabalham muito com o volume de combustível que é colocado em cada pit stop. Então isso interfere até mesmo no uso do push to pass, porque o piloto ele tem que mensurar o quanto que ele pode gastar de combustível. Então tem toda essa administração que é feita tanto dentro do cockpit ali do carro, como também nos boxes. Foi um grande resultado para o Denis Navarro ter chegado em segundo lugar. Eu acredito que é um destaque aí para a corrida, mesmo com a vitória do Ricardo Maurício. Foi o melhor resultado dele, né, na Stock Car, nesses anos que ele tá na Stock, segunda posição. Ele nunca tinha conseguido obter um bom resultado dessa forma. O Galid Osman, antes da prova acabar, ele perdeu o espaço porque o pneu dele tava mais gasto e o Piquet tava vindo com mais vontade também. Então o Piquet saltou para essa terceira posição e o Galid Osman caiu para cá. Exatamente. Já a segunda prova, né, Débora, a gente tem essa característica dos pilotos que economizaram equipamento na primeira, poder abusar bastante na segunda. Então a gente tem essas configurações de estratégia, né, em que os pilotos às vezes sacrificam a primeira prova focando na segunda. O próprio Daniel Serra falou que não é muito ideal se fazer isso. Eles sempre buscam obter o melhor resultado nas duas provas, mas infelizmente nem sempre é possível. A gente vê mais isso não acontecendo do que acontecendo, né? Em provas que a gente não tem a entrada do safety car, geralmente os líderes da primeira corrida, eles acabam indo muito mal na segunda, porque o carro já está bem danificado, eles já utilizaram bastante os botões de ultrapassagem. Mas foi uma boa corrida até para os dois, porque o Júlio Campos terminou na sexta posição e o Daniel Serra em sétimo, então eles foram os maiores pontuadores dessa corrida. E o Daniel Serra já tinha assumido a liderança na primeira corrida e ele, com essa questão dos pontos, ele conseguiu ampliar a distância dele, né, pro Thiago Camilo no campeonato. Exatamente, partindo, né, Débora, que o Rubinho Barrichello não teve um bom desempenho também na segunda corrida. O Rubinho Barrichello foi um piloto que sofreu bastante com o carro neste final de semana, então fez com que ele não pontuando tão bem, o Daniel Serra conseguindo assumir a liderança do campeonato. Eu acredito que o Daniel Serra, ele tá bem mais tranquilo agora, né, com a liderança do campeonato. E falando de liderança do campeonato, né, Débora, o Thiago Camilo, que de líder, ele caiu para quinta colocação, perdendo aí a liderança e também despencando na tabela de classificação. O Daniel Serra liderando com 161 pontos, né, mesmo tendo uma corrida um pouco fraca ali na segunda prova, e conseguiu ponto suficiente para assumir liderança. Mas eu acredito, né, Débora, que agora temos muito ainda campeonato pela frente, temos provas que serão bem decisivas para o campeonato, e como você disse, né, a vitória do Ricardo Maurício colocou ele novamente na briga pelo campeonato, e como a gente disse no começo do campeonato, nos primeiros BBcast falando dessa temporada, Ricardo Maurício é um bicampeão, então ele retorna para a RC competições para a equipe que o Daniel Serra já vinha assumindo ali a liderança como piloto líder da equipe. Então o Ricardo Maurício, ele vem em busca do tricampeonato, então vai ser bacana que a gente vai ter uma briga ali de dois pilotos que querem atingir o tricampeonato. Agora são 20 dias para a corrida em Campo Grande. Ela é a corrida que vai anteceder a prova do milhão em Interlagos. Então a gente vai para Campo Grande, né, com uma grande expectativa. O Kaká Bueno é o piloto que tem 2 vitórias no circuito, e a gente espera, né, que o Thiago Camilo, mesmo com o resultado ruim desse final de semana, ele consiga, né, recuperar
Até porque ele tava em uma boa fase, e eu acho que isso não é algo que deve comprometer o campeonato dele, mas é necessário que ele consiga retomar a boa atividade nas próximas provas, até para poder voltar ali pro páreo, né, para essa disputa do campeonato desse ano. Exatamente, principalmente porque quem está à frente dele no campeonato é o Daniel Serra, que lidera com 61 pontos, Ricardo Maurício, que pulou de terceiro para segundo no campeonato com 140 pontos, Rubinho Barrichello tem 137, Júlio Campos com a vitória de hoje conseguindo a quarta posição com 135 pontos. A gente vê, né, como que a Stock Car é bem movimentada, porque o resultado de não pontuar em 2 provas acaba dando uma boa mexida no campeonato, e a diferença, né, dele pro Serra ficou até que grande, né, 160 pontos é bastante, né, para o primeiro colocado da categoria. Exatamente, então agora cabe aí o Thiago Camilo buscar bons resultados nas demais provas. Acredito que é possível ele buscar novamente a liderança do campeonato. Vamos torcer. Próxima etapa em Campo Grande, fiquem ligados no boletim do Paddock. Como sempre, na semana da corrida nós apresentamos preview, né, entre outros textos referente à categoria, uma categoria que nós gostamos bastante. Então convidamos aos ouvintes do BBcast, se não acompanham, de acompanhar as provas. E fica novamente, né, Débora, agora finalizando o nosso programa, lembrando que os 2 reviews das 2 provas estão no site do Boletim do Paddock, então vocês podem relembrar a corrida. Quem também quiser assistir a Stock Car, a Sport TV transmite novamente as corridas em reprises. O site deles apresentam também excelentes vídeos com highlights da etapa, né? Então fica um convite aí vocês para conhecer e acompanhar cada vez mais a categoria. Referente ao boletim do Paddock, sempre aqueles recadinhos da paróquia do final do BBcast, convidando a todos a conhecer nossa campanha coletiva e contínua lá no Apoies. Os valores do Apoies auxiliam também nós a buscarmos a fazer a cobertura das etapas da Stock Car, que nem vai ter a corrida do milhão, então nós buscamos sempre fazer uma cobertura aí bem bacana para vocês junto à Stock Car. Recomendo a todos também acompanhar, quando tiver corrida da Stock Car, os comentários nossos e nossos tweets nas redes sociais pela hashtag Stock Car no BP. Eu sou o Rubens Gomes Passos Neto, agradeço a todos por terem ouvido o nosso programa e acompanhar a Fórmula 1, Stock Car, entre outras categorias, pelo nosso site. Um forte abraço a todos e até a próxima. Não deixem de conhecer a nossa página no Instagram, que é Boletim no Paddock. Só vocês procurarem por esse user que vocês encontram. Também como Boletim no Paddock no Facebook, onde a gente tem as postagens e a concentração dos nossos posts lá. Conversem com a gente através do Twitter. Eu sou a Débora Almeida, no Twitter como The Flowers, e até a próxima.